rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo, esse é mais um episódio do canal. E hoje esse vídeo vale muito o seu like, cara. A gente vai voar com aquele brinquedinho ali. Então antes de mais nada, likezinho aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder o restante de todos esses vídeos que a gente está fazendo aqui na RAI 2019. A gente veio até Atlanta para gravar tudo isso para mostrar para vocês. Bom, rapaziada, esse helicóptero que vocês estão vendo é um Bell 505, tá? Ele é o principal concorrente hoje no mercado do R66. É um helicóptero monoturbina, 5 lugares, piloto mais 4 passageiros, tá? E aqui, hoje a gente recebeu um convite de um amigo muito legal nosso, que fez o convite para a gente voar junto com ele nesse Bell 505 e entender um pouco mais sobre esse voo. O Bell 505, galera, nada mais é do que uma atualização do Bell Jet Ranger, tá? O Bell Jet Ranger é o Bell 206, bem antigo, que parou de ser fabricado ali na casa de 93, 95, e aí desde então o Bell 505, há mais ou menos alguns anos, tomou o posto aí de atualização do Jet Ranger. Eu não tenho as especificações dele de cabeça agora, mas ele tem ali por volta de 500 e poucos cavalos. Ele é um pouco mais moderno, a ergonomia um pouco mais interessante do que do R66, até pela questão dos bancos e tudo mais. E a gente vai dar uma voadinha nele hoje, ver um pouquinho mais, então fica aí que vai ser bem legal. Company Bell is going to be out to the helipad. And Southern Hotel Whiskey, we got communication internally. Thank you, Mr. The startup is very quick. Quick. About 30 seconds. He'll be gone. You can continue inbound. Southern Hotel Whiskey, Yankee, ready to lift. Yankee, lift your discretion. Proceed on course to the northwest. Use caution. Ok. Ó, potência aqui, ó. A gente nem tá entrando na amarela. Agora que dá uma beliscadinha na amarela. Ele falou que ia entrar. É. Cara, a máquina tem muita potência, hein? Muita potência. It's all yours, Chief. It's very powerful. Yeah, a lot of power. And I was hoping that. So we are here at 1,200 feet. Okay, perfect. Yankee, for change. Approved. We are used to fly R666 in Brazil. Was kind of I don't know, we are hoping to fly the 505 to experience the power and all this stuff. We're going to departure. We didn't hear any static. You have a great day. 7 Hotel Delta. Thank you, ma'am. 3038. Visual approaching you. Arriving runway 26. Notice airman, runway 8 out left outer marker and flank locator outer marker decommissioned. Airfield advisory, use caution for wildlife on and in the vicinity of the airport. 69 Lima Reach Hotel, back on, Lieutenant runway Tyler. no short instruction. Advise on initial contact you have Sierra. Okay, so we have MGG here in our, it's like anyone or something like that. Only which box, so it's an FLI. Ah, so okay. right now that's torque. Torque. Ah, okay, that's torque here. Okay. This is always MPNR. Okay, Q, it's torque, MGG. Okay, perfect. How we change this page? Helicopter now, Lima Hotel from taxiway Juliet, India, Juliet, cleared for takeoff for north departure. We have a lot of layouts here, so you can switch. Taxiway We've Juliet, got north obstacle, departure approved. Thanks, sir. wires, traffic. That's Lots perfect. of stuff in here. I don't think so. That this kind of don't work in Brazil. Just here. Yeah. Okay. We have here the antennas. Yep. It's awesome. Yeah, super simple aircraft to get the hang of, to learn to fly, and a very robust aircraft. Helicopter now, Lima Hotel, So generator, northbound battery, jet inbound for the ventilation. northwest, 3000. Used to 62 to northwest, 3000 on for the the downwind pilot runway heat. 26. No, Middle heat, middle heat. Yes. Hotel negative contact will be looking. Thank you, sir. 5 degrees in visible. 5 Buffalo degrees. County Tower, Okay. Legacy 794 Bravo Charlie is on the visual 26. Can I feel just a little bit? Kind of Yeah. continue bound for the right base runway 26. Traffic is Okay. helicopter about a half a mile north of the field. How can I Deer Park, find eastbound? the ball? Look at that traffic, okay. 794 Bravo Good Charlie. stream. Legacy 4 Also Bravo track Charlie here, request. So you need to Go ahead. As you come inbound for runway Okay. 26, if you pick up any squeal or static on this frequency, let me know. Roger, will do. I'm going to do just a little bit, some turns. Yeah, this is our turnaround point, this rail yard. This is where we turn around and go back. Ah, okay.
If you need to come back, you can say, man. Cara, a máquina é bem dócil, ela é bem parecida inclusive com o R66, cara. Você acaba sendo bem... A gente tá voando aqui na casa de 100 nós, 110 nós. Point below the 2000 thing. Helicopter 9 Lima Hotel, the traffic is passed over topic 3000. Frequency change approved here for our flight following. Now you need to contact Diver Towers. You're going through that airspace first. Okay. Same towards the front. Frequency change through the Diver Tower. Avoid the counting, food counting. This helicopter is awesome. We're not having a lot of this in Brazil yet, but I think there's going to be a lot of them. Yeah. And now he simulates the turn when I... That's right. It's a 6-second arc. Predict 6 seconds. 6 seconds out in front of the aircraft. Muito legal. Isso aqui ele... quando eu inicio a curva, esse arco aqui ele prevê até 6 segundos de curva que eu tô fazendo. Então quando eu curvo, ó, muito legal, cara. Muito bom isso aqui. Ah, ok. Downtown Atlanta. Yeah. How does the performance with full passengers and full fuel okay, well. and full baggage? Well, we're full now. We're basically full. We're at max gross weight right now. How much you have here? Full. Ah, full. Oh, okay. What's the? Okay. Legacy 4 Bravo Charlie. I have a little difficult with negative, with a ball yet. Great flight. It's a kind of the how do you say here the gallop? Vibration. The vibration of the two como que é duas pás, blades? Two blades, yeah. Yeah. You kind of don't. Now we've got it tuned up really well. Yeah. So I'm going to lose. Yep, Okay. I have all controls. Okay, perfect. That's our Yankee freak change expo. Cara, o helicóptero é muito legal. A gente pode dizer que algumas coisas são melhores que o R66. Essas partes aqui mais tecnológicas são bem legais. Bom, então é um G1000 isso aqui, ele passa muita informação. Acho que hoje para um voo decente, tudo que você precisa é isso aqui. Passa muita informação, você pode trocar as páginas e isso é muito legal, cara. Muito bom, muito bom. And Yankee, is that you coming up over the stadium? Yes, sir. Inside, proceed to the helipad and then air taxi to your spot. Yankee. A fotinha, ó. Não, você não pega, Victor. Beleza. É só eu e o Pavo. Aqui, ó, vai. Vai. Caution. Warning. Terrain. Ele até tem um aviso de Caution. terreno. Terrain. Máquina muito simples aqui, com pouquíssima coisa aqui que você tem para se atrapalhar, poucos botões. Então acho que é isso que a simplicidade desse tipo de voo tem que ter. Mínimo de coisa assim, menos botão, menos tudo. E o legal é que aqui nos Estados Unidos muita coisa funciona, então ele dá todos os pontos altos que você tem aqui de antena, torre de alta tensão, tudo isso é muito legal. Ah, os caras arrancaram os postes que tem aqui para deixar tudo mais livre. Thanks, man. This flight was awesome. Cool. Yeah, So- super simple. 30 seconds, you're gonna get a okay to shut down. Okay. And then How do you put the flight from the just a switch. just push the button here? Yep. Oh, okay, perfect. So the throttle doesn't work. It's fake. It's fake. Yeah. It's kind of the Jet Ranger, the Yep. grip. Yep. Engine out. Engine That's out. all. That's it. Very, very simple. Cara, é muito simples. How much seconds to the 45. blade? 45. Shuts down in about 30 seconds. Okay, so you shut down in 30 seconds, then 45 you apply the brakes. Yep. And then stop. Battery. Nice. Very, very simple. Yeah.
Bom, galera, devido à nossa correria lá na feira, né, a gente fez o voo, já tinha mais gente esperando para fazer o voo em seguida, era um pátio de manobras, a gente não podia ficar ali, a gente também tinha compromisso na feira, então a gente tinha que voltar correndo, eu não consegui fazer a minha conclusão final sobre o voo. Então, para isso que a gente está aqui hoje. Bom, só para deixar claro algumas coisas, né? Assim que a gente foi fazer o voo, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a fechada de porta que o nosso piloto deu. Pela porta do 505 ser grande e tal, ele pegou lá e ele bateu com bastante força para a porta fechar. Porque como ela tem uma área muito grande, você vai ter que bater com força, senão ele não fecha a parte de cima. Então isso foi uma das coisas que eu não gostei. A segunda coisa que me chamou a atenção, logo um pouquinho antes da gente decolar, foi justamente o fato da gente estar em 4 pessoas lá dentro, né? Ou seja, o piloto, eu do lado como copiloto, o Pavlo atrás e o Fih atrás da gente, como vocês viram aí. E a gente fez a pergunta de como seria a decolagem em máxima condição de decolagem ali, né? O máximo de peso possível. Já tendo a ideia de que iria uma pessoa a mais, afinal ele leva 5 pessoas. E o piloto respondeu pra gente que aquela já estava na máxima dele. Ou seja, para decolar naquela altitude, com aquele tanto de combustível, com aqueles passageiros, ele já estaria no full de peso dele. Ou seja, ele não teria capacidade para decolar com mais peso. Isso me chamou a atenção porque num primeiro momento eu não entendi muito bem. Eu pensei, pô, talvez eu entendi errado o inglês do cara. Mas a realidade, aquela já era a configuração máxima de decolagem. Ele não decolaria com 5 pessoas. Tanto que todos os voos de teste que tiveram ali, de fato decolaram com 4 pessoas e nunca com 5. O fato da máquina ter duplo FADEC, né, duplo sistema de partida, agiliza demais o processo. Ou seja, se ele tiver problema em um canal, ele tem em outro, então não corre risco da máquina acionar e queimar a turbina, alguma coisa do tipo. Isso é muito legal porque a partida fica muito rápida. Você mal aciona a máquina, ela já está pronta para voar e já sai voando. Isso é ótimo. Gostei bastante ali da forma com que é aquele painel, né? Vocês vão ver nos vídeos, ele tem ali um painel muito integrado, muito enxuto, com o Garmin 1000. Eu particularmente sou fã. Eu acho que o futuro das aeronaves, da parte de aviônica simples, é de fato o Garmin 1000. Ele dá toda a informação que o piloto precisa, até mais do que precisa para um voo VFR, né? Tem gente que até fala, vai me dizer que é necessário tudo aquilo para fazer um voo VFR? Realmente não precisa. Ali você tem instrumento para fazer um voo IFR tranquilamente, que é justamente o painel que vem nos Cirrus, né? O painel que vem nos Cirrus é um G1000 e ele dá tudo, a velocidade do vento, você tem absolutamente tudo ali. Eu acho que o fato de ter 2 telas ali já te resolve um problema, você já tem todo tipo de informação ali, mais do que você precisa ter e acabou. Isso é ótimo. Porém, parece que isso sacrifica um pouco o peso de aviônica que vai ter ali na frente, porque são várias coisas integradas, então talvez eu na minha cabeça achei que aquilo seria mais leve do que os painéis analógicos antigos. Mas pelo que eu andei ouvindo, parece que não. Logo que a gente tirou a aeronave do pairado ali, o barulho é muito semelhante do Jet Ranger. Assim, a sensação que você tem, tirando toda aquela parte modernizada dentro da máquina, a sensação que eu tive foi justamente de estar num Jet Ranger. O barulho das pás, o barulho da turbina, é tudo muito parecido, apesar de não ser uma Rolls Royce. Lembra muito. Durante nossa decolagem, teve força suficiente para a gente decolar, a gente mal entrou ali no vermelho, a gente ficou ali numa decolagem no amarelo, subiu numa razão de subida bem legal, o que lembra bastante o R66, sabe, nessa potência que ele tem para fazer o voo da decolagem vertical. E aí a gente seguiu para o voo normal. O galope é uma coisa que a gente não tem como fugir. Toda aeronave bipar, ela tem uma sensação de galope, isso é normal, faz parte. Eu acho que a gente não tem muito para onde correr. A partir do momento que você tem uma manutenção mais barata do bipar, você acaba tendo que lidar com algumas coisas negativas que ele traz, que é justamente esse batimento, mast bumping e outras coisas. O voo em si foi bem lisinho, né? Gostei bastante ali, toquei ali a máquina por pouco tempo, eu tive uma degustação rápida ali. Tive um pouco da sensação, fiz um pouco de curva, uma aeronave bem dócil, né? Como é normal de bipar, ainda mais com essa distância que tem do plano do rotor para o mastro, a aeronave fica bem dócil ali, bem lenta nos movimentos, isso eu achei bem legal. Ao mesmo tempo eu senti a máquina leve, bem gostosa mesmo de tocar assim. Falando do interior um pouco agora, eu já tinha falado isso em outros vídeos, inclusive eu fiz um vídeo anteontem, justamente mostrando essa aeronave por fora, mostrando todas as características dela por fora ali, dando um walk around e mostrando um pouco mais da parte interna. Vou deixar
o linkzinho para vocês aqui no cantinho, tá? Para vocês assistirem. Então ali o espaço interno é muito bom. Para quem vai ali na frente, você tem um espação para deixar a perna. O banco tem uma ergonomia muito boa, gostei bastante. E a parte de trás, quem vai no banco do meio realmente vai mais folgado. Você consegue colocar 3 pessoas com tamanhos iguais atrás. Isso eu estou falando em questão de espaço e não operacional, porque ali ficou bem claro que não daria para decolar com 5 pessoas dentro por uma questão de cálculo de centro de gravidade que a gente chama de CG. Aquela história do flat deck, né? Aquela parte ali onde você coloca os passageiros e ele tem o chão flat, né? Ou seja, plano. É muito bom. O 66 realmente o meio levantado, justamente onde passam os comandos, aquilo é ruinzinho. Quem vai no meio tem que ficar com as pernas abertas, quem vai do lado tem que ficar com as pernas fechadas para poder encaixar as pernas de quem vai no meio, mas em compensação você não tem tanta limitação de decolagem. Uma coisa que levantaram a bola para mim depois que eu fiz o voo, falaram que ele tem um cálculo de CG bem delicado. Tanto que eles estão colocando lá fora, quando para decolar com 5 pessoas, eles colocam como se fosse uma anilha de peso na cauda para controlar melhor esse peso, senão o peso fica muito deslocado para frente. Mas quando vai gastando combustível, você teria que tirar o peso de trás. Eu não vou entrar muito em mérito disso, porque eu teria que usar mais a máquina para poder falar para vocês, eu teria que operar mais. No começo, toda máquina que lança é muito tititi, é muita falação, pessoas falando talvez por exemplo, o concorrente dele que é o R66, o pessoal falando que não presta, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Eu realmente gostei do painel, gostei dentro, gostei do voo, achei muito semelhante com o do Jet Ranger, para resumir. E gostaria sim de ter mais contato, tá mais próximo de uma máquina dessa na operação do dia a dia, para poder falar mais para vocês com propriedade depois de voar. Assim, a degustação que a gente teve foi um voo ali de 15 minutos, foi muito rápido, como vocês viram no vídeo. O instrutor estava no começo da manhã, ele falava pouco também. Eu também não sei se ele tinha tanta noção do entendimento. Muitas vezes eles fazem voos com pessoas que estão adquirindo e essas pessoas muitas vezes não entendem nada. Então não adianta ficar falando muito termo técnico que não dá para perceber. Minha primeira sensação com o 15.5 foi positiva, mas deixou um gostinho de quero mais, para poder entender um pouco melhor depois disso. Lembrando que ela tem um ponto negativo, ela é, se eu não me engano, de 100 a 150 mil dólares mais cara do que um R66 completo, tá? Isso atrapalha um pouco a venda, porque a gente está falando aqui no Brasil de quase R$500 mil a mais no preço final, às vezes até mais do que isso. Eu não tenho os números aqui em mãos agora, mas eu sei que ela é por volta disso. Um 66 vai ser na casa de R$1.140.000, R$1.200.000, ela já vai para R$1.400.000 e alguma coisa, R$1.450.000, então aí vai variar entre 150 até R$300 mil mais caro. Isso no final das contas pode chegar até dar R$1 milhão. Eu não sei se ela tem opcionais diferentes, você pode colocar ou não, então isso é uma coisa que vai pesar bastante para quem for adquirir aqui no Brasil. A não ser que o cara faça muita questão de ter um helicóptero Bell, né? Existe muito essa parada de o cara que gosta muito de Bell, ele não gosta muito de Robinson, ele não é fã, ele não confia, mas assim, R66 tá mais do que testado, é uma máquina boa, eu tô aqui para provar isso, tem um monte de vídeo aí no canal para você assistir. Bom, rapaziada, é isso. Eu espero que você tenha gostado aí. Peço desculpas por a gente não ter terminado lá, eu sempre gosto de fazer tudo lá, mas infelizmente dessa foi pela correria, a gente acabou tendo que terminar no cafofinho do VHD, que é o que sobrou da minha casa, onde eu posso colocar minhas coisas, né? A Loreninha tá chegando, vocês sabem, hein? Quem não sabe, quem não me acompanha no Instagram, me segue lá. Eu contei recentemente aí que eu vou ser papai, né? A Lorena tá chegando aí, ela chega agora em julho, então a gente tá ajeitando a casa aqui e isso aqui foi o que sobrou pra mim da casa. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar alguns outros episódios aqui pra você, provavelmente vou deixar a indicação aí já apresentando o R66 pra vocês e vocês conseguem entender um pouco melhor aí. Tamo junto, obrigado, é nóis. Espero você amanhã às 7 horas no próximo episódio do canal VHD na RAI 2019.